produto que é o primeiro que usamos todos os dias quando acordamos. Se hoje as pessoas se preocupam com a higiene bucal, sabia que nem sempre as coisas foram assim? Na verdade, os dentes dos povos antigos costumavam a cair e se desgastar muito cedo. A primeira substância usada para fazer a higiene bucal era uma mistura das cinzas do casco de boi, misturada com as cascas de ovos carbonizadas e pedras pomes. Os gregos e romanos deram um passo adiante, adicionando ossos e conchas à mistura, enquanto os chineses optaram por uma combinação de ginseng, ervas e sal. Mas hoje em dia as coisas são bem diferentes. A pasta dental que usamos atualmente são consideradas maravilhas da química moderna. A fórmula de um creme dental pode incluir uma série de ingredientes para manter o sorriso limpo e saudável. Porém, alguns ingredientes são essenciais para que um creme dental possa ser bom, que são abrasivos, fluoretos e surfactantes, além de uma série de componentes inativos. Os abrasivos, que servem para retirar a placa dos dentes, o que minimiza a formação de cáries e outros problemas. Representa mais ou menos a metade do que vem em um tubo. Alguns dos outros produtos que podem ser usados como abrasivos estão o hidróxido de alumínio, o carbonato de cálcio, o fosfato de cálcio, as sílicas e até o bicarbonato de sódio. Mas tudo deve ser usado na medida certa. Caso contrário, pode causar alguns danos aos nossos dentes. Já os fluoretos servem para fortalecer o esmalte dos dentes e impedir as cáries e a gengivite. O fluoreto de sódio costuma ser o mais usado e constitui apenas 0,3% do peso total da pasta de dente. Caso seja colocado em excesso, pode oferecer perigo para a nossa saúde, principalmente para crianças. O terceiro componente principal são os surfactantes, uma espécie de detergente que serve para formar a espuma. Mas a espuma serve apenas para dar a impressão de limpeza? Na verdade, a espuma tem a função de garantir que os componentes abrasivos e fluoretados sejam distribuídos de forma uniforme pelos dentes. Depois de reunir esses e outros ingredientes, chega a hora de misturá-los. O processo acontece dentro de um reator, que promove as reações químicas necessárias entre todos os ingredientes. Depois que a mistura é feita, ela é colocada em tubos e vão para as prateleiras. Todo esse processo é feito de forma rápida, através de máquinas que fazem todo o processo num piscar de olhos. Quanto aos perfumes, eles eram usados há muito tempo, só que de um jeito diferente. Um dos primeiros registros de uso de perfume remete a 3000 a.C., quando os egípcios usavam fumaças aromáticas em suas orações. E aí está a origem do nome perfume, já que per significa através e fumaça. Os gregos usavam óleos de flores e plantas em 800 a.C., enquanto 2 séculos depois, a Babilônia era um centro comercial de perfumes. Como eu disse, o perfume que temos hoje é bem diferente do que usavam antigamente. Os aromas podem variar, levando de 30 a 300 ingredientes. Como será que o perfume é feito? Primeiro, é realizada uma pesquisa para saber qual será o público-alvo, se são jovens, idosos, homens, mulheres e por aí vai. Também é definido o estilo desse público, se são atletas, músicos, pessoas mais românticas e coisas do tipo. Definido o público-alvo, é possível criar uma fragrância que combine justamente com o público definido. A paleta de um perfumista costuma ter até 2.500 ingredientes. Para vocês terem uma ideia, só a rosa possui cerca de 20 aromas diferentes. Os ingredientes, então, começam a ser misturados e cerca de 15 fragrâncias são feitas e testadas. Depois de definir qual delas é a melhor, o processo de produção é feito em grande escala. Lembrando que os perfumistas precisam anotar as receitas, ou seja, a quantidade de cada ingrediente que ele usou. Feito isso, os ingredientes são misturados com essências, água, álcool, entre outras coisas, e guardados em um tonel.
Após ficar um tempo dentro do tonel, o líquido desce por tubos e vai até uma máquina, que o coloca em centenas de embalagens que vão parar em nossas mãos. E o sabonete? Como é que ele é feito? Considerando que se trata de um produto essencial para a nossa higiene, principalmente em tempos de pandemia, é interessante saber como esse tipo de produto é fabricado. O sabonete sólido, esse que a gente compra em barra, é resultado de um processo chamado saponificação. Para quem não sabe, se trata de um processo reacional em que o óleo ou a gordura reage com a álcalis, formando um sal. Nesse processo, o ácido graxo, seja animal ou vegetal, reage com a substância básica, desintegrando-se em 3 partes, que recebem um átomo de sódio ou potássio. Além disso, uma molécula de glicerina também é formada. O sal, resultado da reação de saponificação, apresenta uma região polar e outra apolar. Essa característica faz com que o sabonete interaja com uma gama de substâncias. Ficou confuso? Deixa-me tentar explicar de forma mais clara. No processo de reação de saponificação, o óleo ou gordura reagem com o componente básico, formando um sal. Além do sal, também é formada a famosa glicerina, que é retirada para ser usada em outros produtos. Depois é acrescentada a banha, seja de boi ou porco, seguida de corantes, hidróxido de sódio e essências. Como resultado, é formada uma massa sólida, que depois é moldada, embalada, distribuída e comprada por nós. Claro que existe todo um processo químico por trás da fabricação do sabonete, algo que seria difícil de explicar para vocês com poucas palavras. Agora eu vou detalhar a fabricação de um produto que eu tenho certeza que você sempre teve curiosidade de saber como ele é feito. Eu estou falando das garrafas de vidro. Seja de cerveja, refrigerante ou mesmo de vinho, todas elas têm quase o mesmo processo de fabricação. A primeira coisa a se fazer é reunir os ingredientes. Uma garrafa é feita de 70% de areia, 14% de sódio e 14% de cálcio. E os outros 2% são componentes químicos. Depois que todos os ingredientes são misturados, eles são levados para um forno industrial, que funciona a cerca de 1.500 graus Celsius. Após passar algumas horas em alta temperatura, a mistura se funde e se torna um material líquido, algo parecido com uma gosma viscosa, que eu aposto que ninguém diria que se tornaria vidro. Um fato curioso sobre essa substância é que ela quase ganhou uma condição única, que seria chamada de vítreo. O que acontece é que, embora pareça sólida, a estrutura molecular é de um líquido. Por isso, alguns cientistas classificam o vidro como sólido amorfo, ou seja, sem uma forma específica. Mas vamos seguir o nosso vídeo. Essa substância, então, é jogada em um conjunto de moldes. E uma máquina vai dosando a substância de acordo com o tamanho da garrafa que está sendo feita. Mas esse primeiro molde serve apenas para deixar uma bola de ar dentro do líquido. A substância é enviada para o molde final e uma espécie de canudo é colocado dentro da bolha. Feito isso, uma máquina injeta ar, moldando o líquido até ele ficar com aquele formato que todos nós conhecemos. Na etapa final, a temperatura começa a baixar e a substância fica mais rígida. No último processo, o vidro é deixado para esfriar, o que pode demorar algumas horas. Feito isso, a garrafa é enviada para a empresa que irá colocar o rótulo e o produto que deseja vender. A garrafa PET também tem um processo curioso. Ela é feita da resina PET, que é uma sigla em inglês para politerefitalato de etileno. Ufa! Essa resina é derretida para criar uma forma parecida com a de um tubo de ensaio. Em seguida, esse tubo de ensaio é aquecido em um forno em alta temperatura. O aquecimento amolece esse tubo, que fica um pouco elástico. Então, chega a hora da mágica acontecer. Uma máquina chamada de sopradora sopra ar dentro do tubo, que torna a forma da garrafa desejada. A garrafa, então, é resfriada imediatamente, para que ela não perca o formato adquirido. Depois, enche a garrafa com alguma bebida. É feito o envase e a garrafa é tampada. Todo o processo de sopro, enchimento e fechamento, muitas vezes, é feito por um único sistema, tornando o processo extremamente rápido.
Aí depois é só colocar os rótulos, empacotar e distribuir. Assim são feitas algumas coisas do nosso dia a dia. E você, tem algo que queria saber como é feito? Se sim,